Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje são a lista de doenças que foram ampliadas, que não precisa de carência para pleitear diversos benefícios. No bloco anterior, nós vimos, com a ajuda do Dr. Christian Ferreira, que as diversas enfermidades ou pleitos precisam de um prazo mínimo. No caso, os auxílios, doutor, auxílio-doença era um ano, se resume a um ano. Mas eu quero que o senhor fale agora nesse bloco sobre a lista de doenças e que já atualizando a mesma, que não precisa de carência, doutor. Quero que o senhor me ajude. Isso é evidente que é já mais antigo, já existia essa lista, mas foi motivada, doutor, vamos dizer, uma sensibilidade do legislador. Como é que o senhor... Eu acho algo plenamente acessível e compreensível, doenças que, independente da carência ou ausência da mesma, serem já deferidas o quanto antes. Sim, sim. Existem algumas, né, patologias muito graves, né, como a neoplasia maligna, né, o câncer, a AIDS, que era muito estigmatizada, né, por muito tempo foi uma patologia que acometeu muita gente, que mudava, né, além do estigma social, existia, né, uma patologia, uma incapacidade, né, o portador do HIV ele ficava debilitado. E tantas outras patologias graves que o legislador se sensibilizou e compreendeu que aquela patologia, para aquela patologia em específico, quando ela gerar incapacidade, né, que isso é interessante seja dito, não basta você, né, ostentar ou você estar acometido por essa enfermidade, né? Essa enfermidade tem que gerar incapacidade também, porque a incapacidade é que é o fato gerador da concessão do benefício. Então, essa lista ela foi criada, né, sempre com a participação do Ministério da Previdência Social. Anteriormente era o Ministério da Previdência Social, hoje é o Ministério do Trabalho e Previdência Social, né, e Previdência, junto com o Ministério da Saúde. Então, são lançados, né, a legislação, a Lei 8213, né, a lei que prevê os benefícios previdenciários de 91, ela criou a lista e determinou que essa lista ela seria atualizada a cada 3 anos. Por quê? Porque novas, né, patologias iam surgindo, né, a gente, né, viveu aí uma situação, né, de uma pandemia, então a gente sabe que patologias vão surgindo também, né, vão sendo conhecidas e a medicina vai se avançando, mas essas doenças nem sempre têm uma resposta de cura, né, ela nem sempre tem uma resposta de retorno da capacidade após acometimento por elas, né. Então, criou-se essa lista, né. Atualmente a lista foi ampliada, né, foi publicada uma portaria do Ministério, né, interministerial, do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério da Saúde, portaria 22, e ela ampliou, né, ela colocou mais 2 patologias dentro da lista. Existiam 15 patologias, agora são 17. Né, que é o acidente vascular encefálico e o abdômen agudo cirúrgico. Então, são 2 patologias agudas, né, então ela vai acometer de forma repentina e que geram consequências, geram incapacidade, obviamente. Pode até, né, deixar sequelas para quem for acometido. Então, se incluiu essas 2 patologias na lista. E o que é essa lista? Essa lista é uma lista de doenças, né, que, ao comprovarem, né, por meio da incapacidade, por meio da perícia, a incapacidade decorrente dessas doenças, o segurado ele não precisará comprovar carência para fazer jus aos benefícios por incapacidade, né? Então, o segurado ele não precisaria ter se submetido a 12 meses de contribuição. Então, se ele se filiou hoje ao INSS e foi acometido por uma dessas patologias, ele já faria jus ao benefício por incapacidade, sem sequer ter feito uma contribuição ainda, né? Por ele já estar afiliado à Previdência Social. Existem algumas situações em que a filiação ela precede a inscrição, e ela precede até mesmo a primeira contribuição que você vai verter, né? Como, por exemplo, o início de um vínculo empregatício, né? Então, o segurado ele poderia fazer jus ao benefício mesmo, né, não tendo vertido ainda qualquer contribuição para a Previdência Social, mas ele já está, né,
filiado ao regime geral de previdência social. Eu estou tentando esclarecer essa questão. O senhor falou de uma dessas doenças da lista, seria a AIDS. AIDS. E nós percebemos que tem pessoas que levam a vida normal, que por conta do avanço da medicina, evidentemente, tomando e controlando a medicação, elas têm uma vida social, profissional, ativa. Essas pessoas, no caso, não fariam jus a esse direito, ao benefício. Tem que ter a doença e um laudo que fale da total incapacidade, seria isso, doutor? Isso. Exatamente. Não basta que você seja portador da doença, né? Que você seja portador daquela patologia. O benefício por incapacidade, ele tem como fato gerador a incapacidade laboral. Então, se você está acometido pela AIDS, mas você não tem incapacidade, você não ostenta incapacidade, né? Como o doutor bem disse, né? Hoje a medicina avançou para alguma dessas patologias e o portador da HIV, né? Ele consegue levar uma vida, né, normal, digamos assim, né? Então, ele não faria jus ao benefício, né, enquanto ele não estiver incapacitado. Ele vai fazer jus ao benefício quando ele se incapacitar, seja ou não decorrente da AIDS. Se for decorrente da AIDS, ele não precisa comprovar carência, né? Ele estaria isento da carência, estaria dispensado de comprovação dessa carência, né, dessas 12 contribuições mensais. Se ele for acometido por uma incapacidade decorrente de outra situação, por exemplo, um acidente, né? Um acidente não, porque, né, é bom que seja dito, o acidente ele também dispensa carência, né? O acidente ele também dispensa carência, assim como as moléstias profissionais, as doenças do trabalho, elas também dispensam carência. Então, o segurado empregado que apresenta uma patologia, né, do trabalho, uma moléstia profissional, e ele se incapacita, ele também fica dispensado de comprovar a carência, de comprovar os 12 meses. Se o segurado ele se acidenta, ele também fica dispensado de comprovar a carência, né? Por uma questão de imprevisibilidade, né? O acidente, você não tem como prever essa situação, né? Talvez por isso que essas duas, né, situações agudas foram incluídas na lista, né? Porque é algo imprevisível, né? Você não tem como prever um acidente vascular encefálico. Acredito eu que não haja possibilidade de você prever que vai ter aquele acidente ou que existe uma previsibilidade, né? Talvez seu estilo de vida contribua, mas não existe uma previsão, né? Como, por exemplo, avançar de uma neoplasia maligna, de um câncer. O câncer, você, inicialmente, quando descobre a patologia, nem sempre você já está no estado avançado, né? E você vai tratá-lo. Entendo. Doutor, vamos tratar da hipótese, né? Da pessoa sabia que tinha essa doença já, alguma doença dessas incapacitantes, e começa a contribuir autonomamente. A doença era antes da inscrição, antes dele fazer o ingresso na assistência social. Mesmo assim, doutor, ele faria jus ao benefício? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o fato gerador do benefício por incapacidade é a incapacidade. A gente tende sempre a confundir a doença, né, a patologia com a incapacidade, mas na lista, né, textualmente, ela diz que se a doença é prévia à filiação, não daria direito ao benefício, né? Mas, na verdade, essa é uma interpretação, na minha opinião, errônea, né? Uma interpretação limitada, né? E você não pode pegar um texto como esse e fazer uma interpretação meramente gramatical. Você tem que entender a mens legis, né? O propósito do legislador ao criar aquela lista. E o propósito, obviamente, era que quando a incapacidade é prévia à filiação, então você não pode se beneficiar da situação porque você já estava incapacitado, começou a contribuir para ter o benefício, né? Para ter aquela vantagem. Mas se a patologia é prévia, a meu entender, ela não impossibilita que você, né, posteriormente, por exemplo, se a gente pegar o caso do portador do HIV, né, ele não sabia que tinha e ele estava levando uma vida normal.
e posteriormente, anos depois, ele trabalha, anos depois ele é acometido por essa patologia, né? Ele desenvolve a doença propriamente dita e fica incapacitado. É óbvio que ele vai ter direito ao auxílio-doença, é óbvio que ele vai ter direito ao benefício por incapacidade temporária, porque a incapacidade foi posterior, né? E o que gera o direito ao benefício é a incapacidade. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Christian Ferreira, nesse bloco especificamente sobre a lista que foi ampliada de doenças que não precisa de carência para solicitar os diversos benefícios. Doutor, próximo bloco, vamos para as considerações finais, falar um pouquinho sobre a labuta na área do direito previdenciário, que na pandemia os prazos foram estendidos, doutor, e ao meu ver, prejudicando por demais todos os requerentes, todos os segurados. Então, sai daí, voltamos já.